Bem-vindos às noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Durante o mês passado e este mês temos-nos proposto abordar o assunto da família como ideia de Deus. Pensámos nela como uma construção e depois de vários meses de fundações, de pedra, de cimento, de pó, de, sei lá, tijolos, chegámos agora a uma parte não menos importante da casa, embelezar o interior. Já falámos na semana passada de alguns elementos que tornam o ambiente da casa num lar, onde queremos voltar sempre e onde nos sentimos nós mesmos. Uma das tarefas mais prazerosas da família é ir às compras, para trazer os sofás mais bonitos, confortáveis, as peças mais decorativas, enquanto nós tentamos tornar a casa num lugar de conforto. Além do poder da comunicação de que falámos e da maneira correta de resolver os conflitos, também que falámos a semana passada, haverá mais alguma coisa que possamos trazer para dentro de casa para que ela seja ainda mais feliz e deleitosa? Claro, os filhos, as crianças. Sem dúvida que os filhos são as substâncias mais deleitosas que podemos ter na nossa casa. Haverá algo mais doce, mais encantador que o primeiro sorriso, que o primeiro palrar do bebê, as primeiras palavras, os primeiros passos a correr pela casa, o seu primeiro dia de escola, às vezes traz algumas lágrimas, a descoberta que faz da vida a cada dia. Tudo é encanto e tudo é deleite. Afinal, o que são os filhos para ti? Já te perguntaste por que os temos? Para perpetuar o nosso nome? Porque toda a gente tem? Porque é tradição? Por que é que temos filhos? Vamos pensar um pouco sobre isto nesta lição. É evidente que os filhos e a sua educação não cabem, não é possível, num ensino simples de mais ou menos meia hora. O assunto é demasiado importante e torna-se cada dia mais urgente pensar profundamente nas perguntas que eu fiz lá atrás. Não esqueçamos nunca que a família é a ideia de Deus. Portanto, os filhos são também ideia de Deus. Eu admito, antes de qualquer outra pessoa, que a paternidade é um trabalho muito duro, muito exigente e que os pais, todos os pais, precisam de ajuda e precisam de encorajamento. Apreciamos quando quando sabemos que outras pessoas passam o mesmo que nós, têm as mesmas dúvidas, os mesmos receios. Não importa se somos pais jovens, pais solteiros, pais em transição, pais adotivos, seja qual for a situação, Deus ama-nos e ama os nossos filhos e quer o melhor para nós. Todos os pais querem muito que os seus filhos cresçam saudáveis, inteligentes, bons na escola, sociáveis, com capacidades para um dia serem adultos que façam diferença no mundo. Porém, será muito importante que nós, filhos de Deus, devemos saber o que o Senhor diz acerca disto. A Bíblia tem uma coleção de salmos que são chamados os Salmos dos Degraus. Eram os salmos cantados pelo povo de Deus quando eles subiam a Jerusalém para a festa. No meio destes salmos, há um que fala do lar e dos filhos. E no meio deste Salmo 127, que fala da saúde e do bem-estar do lar, temos o verso 3 que diz: os filhos são a herança do Senhor, eles são a sua recompensa. Mesmo no meio do Salmo, não é coincidência. Deus mostra que os filhos são importantes para Ele e devem ser importantes para nós, é evidente. O verso 1 deste Salmo diz assim: se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalham os construtores. O pastor Tito falou sobre isso no princípio de maio, quando nos mostrou como Deus é o divino arquiteto da família. Ele tem o projeto correto, a sua palavra tem os fundamentos corretos para a edificação do lar. O que significa, em primeiro lugar,
que se não for o Senhor, está lá no versículo 1, quer dizer que Deus tem que estar sempre no centro da nossa família. Se não for o Senhor. Em termos práticos, os pais devem fazer tudo ao seu alcance para que os filhos saibam que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador do seu lar. Deus em primeiro lugar. Tudo o que acontece dentro da casa está centrado à volta, deve estar centrado à volta do relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. A funcionalidade da casa opera segundo os planos e segundo os princípios da Palavra de Deus. É claro que o versículo não se refere à estrutura física da casa, ao espaço onde as pessoas vivem, exatamente. É o espaço onde o Espírito Santo tem liberdade para funcionar e onde os filhos são criados para amar e respeitar os pais e, portanto, aprenderem assim o que é amar e respeitar a Deus. Estamos a falar do ambiente, o ambiente da casa, do interior da casa, um lugar onde Deus é glorificado e amado. Pais, sabem que, porque nos afastamos deste ideal da família, hoje enfrentamos sérios problemas. E na própria sociedade temos esses problemas. E creio que é a hora de podermos voltar a ter lares onde Deus seja a figura principal. Isto é muito mais do que ter apenas consciência de Deus. É ter um desejo autêntico, profundo, de cultivar um relacionamento com Deus, submeter-nos à direção do seu Espírito. É compreender que os fundamentos do nosso lar estão sobre a infalível Palavra de Deus e que esse lar com Ele ficará cada vez mais forte, não importa os vendavais, não importa os temporais que o assolem. Quando Deus constrói a casa, está lá escrito no versículo 1, se não for o Senhor, quando Deus constrói a casa, há proteção. Embora o Senhor nos dê a tarefa, a nós pais, de proteger os nossos filhos de más influências, de forças do mal, Deus ainda está lá para nos proteger. Quando Deus constrói a casa, há provisão. E embora tenhamos de ser nós a trabalhar para providenciar para o bem da nossa família, podemos ter a certeza que Deus irá estar lá para que nada nos falte. Podemos até vir a passar por tempos de escassez, mas tal como aconteceu com o profeta Elias, é nesses tempos que experimentaremos o poder de Deus, trazendo-nos o que precisamos, das maneiras mais incríveis e mais criativas, como prova de que o Senhor é constante e leal, o seu amor é constante e leal. Quando Deus constrói a casa, há a presença de Deus nessa casa e ela torna-se evidente no dia da aflição. E a família pode ir buscar força, poder, capacidade para navegar através de qualquer circunstância. De facto, deixe-me dizer-lhe, se a presença de Deus não estiver na nossa casa, a casa está vazia. Em segundo lugar, os filhos sabem que são especiais para Deus e para os pais. Está escrito no versículo 3, os filhos são uma herança do Senhor, eles são a sua recompensa. O que é uma herança? Algo que é dado ao outro voluntariamente e sem compensação. Os filhos que Deus nos confiou pertencem-nos, mas também pertencem a Deus. Eles são dons de Deus e por isso temos que tratá-los como tal. Eles vêm da mão do Senhor, eles são a herança do Senhor. Os nossos filhos têm que saber que são importantes para a família, que são importantes para Deus, que são amados. Sem amor, não importa o tamanho do televisor, a beleza da mobília, a casa está vazia. A melhor comida dos nossos filhos não é a pizza, nem as hambúrgueres, é o amor. A melhor bebida não é o sumo, o leite, seja o que for, é amor. As cortinas mais lindas da nossa casa não são de seda nem de renda, são de amor. A luz mais bonita da nossa casa é transmitida pelo amor. Os nossos filhos têm de saber que são amados incondicionalmente. Uma casa física pode ser construída, aliás, destruída, mas num lar onde há amor, a única calamidade
que destrói um lar é a morte do amor, pois é o amor que transforma uma casa num lar. Amor feito de beijos, de abraços, de elogios, de festas, de aniversários, de surpresas, de estar presente nas datas importantes dos filhos, no jogo de futebol, no recital de piano, sei lá, tudo isto são demonstrações de amor, mas vai muito além disto ainda. É corrigi-los quando for necessário, pois falhar em corrigir vai levá-los a pensar que podem fazer tudo o que querem e mais tarde irão entender quão importante essa correção foi para a sua vida. Ouvi uma vez alguém dizer que para uma criança crescer saudável, ela precisa de 2 palmadas. Uma no traseiro para corrigi-la e outra nas costas para elogiá-la. Em terceiro lugar, no versículo 4, o versículo diz: os filhos nascidos na nossa juventude são como flechas nas mãos de um guerreiro. Isto fala da responsabilidade que os pais têm. Segundo esta passagem, Deus tornou-nos responsáveis pelo bem-estar e pelo sucesso dos nossos filhos. De facto, uma grande parte do seu êxito está nas nossas mãos. Não podemos deixar essa responsabilidade ao Estado, à escola, à igreja, à família estendida. Não, é dada a nós, pais, em primeiro lugar. Então, o que quer este versículo dizer? Que é a responsabilidade dos pais lançar os filhos de maneira correta. Imagina um arqueiro com um arco e flechas, pronto para atirar a flecha para uma distância. Ele tem que ter a certeza que a flecha está pronta, na posição correta, para ser lançada, que vai percorrer a distância para atingir o alvo intencionado e que vai ter o efeito desejado para o impacto que foi pensado. Da mesma maneira, em relação aos nossos filhos, desde o dia em que eles nascem, o nosso trabalho é um processo de lançamento que vai durar 18, 20, às vezes 30 anos ou mais, mas o nosso trabalho é prepará-los para o dia do lançamento. Pensa, em primeiro lugar, que isso aconteceu quando nós cortámos o cordão umbilical. Esse é o primeiro movimento do lançamento. A seguir, a criança é amamentada. Depois, treinamo-la nos processos seguintes. Estamos a preparar o lançamento mais um pouco. Em seguida, ensinamo-la a respeitar os outros, a respeitar as pessoas do sexo diferente, a respeitar o ambiente, a ser educada, disciplinada. Estamos a preparar o dia em que este filho ou esta filha sai de casa e começa a viver independente dos pais, responsável, produtivo. Estamos a lançar a flecha. Quer dizer ainda que a responsabilidade dos pais é deixar-lhes um legado. Como flechas na mão de um guerreiro. Só quando a flecha atinge o alvo é que consegue fazer impacto. Quando os nossos filhos são lançados no mundo real e fazem o que Deus intencionou que fizessem, ou seja, fazem impacto positivo na vida dos outros, é aí que começamos a compreender o tamanho do legado que lhes deixamos. Eu vou deixar este assunto do legado para uma outra sessão, mas era importante mencioná-lo por causa do impacto da flecha de que temos falado. Depois é responsabilidade dos pais levar os filhos a Jesus Cristo. Somos nós, pais, que temos que preparar os nossos pequenos a descobrirem o propósito de Deus. Somos nós que temos que descobrir o que Deus lhes deu como missão, como capacidade e chamado para fazerem. Mas mais importante é preparar os nossos filhos para terem um encontro com Deus. E isto significa instruí-los nas coisas de Deus e fornecer-lhes elementos para o bem de cada dia. Nós vemos isso na vida de Abraão, lá no capítulo 18 de Gênesis, versículo 18 e 19, diz: eu escolhi-o para ensinar aos seus filhos e descendentes a seguirem a vontade do Senhor, praticando o que é justo e honesto, para que as promessas que lhe fiz sejam mantidas e cumpridas. As crianças não têm que compreender tudo o que está na Bíblia.
para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E este é um processo para a vida toda. Ensinar-lhes que o Senhor é bom, que os ama, que cuida deles em cada dia, tal e qual como eles são agora. Dizer-lhes que quando eles fazem mal, Deus não está zangado com eles, mas quer, deseja muito que eles se transformem, que eles mudem e deixem de fazer o mal. Falar-lhes sobre isto ao nível da sua idade. Levá-los a Cristo é, digo eu, não apenas nossa responsabilidade, mas nosso grande privilégio. Os filhos são uma dádiva de Deus. Vamos ler outra vez aqueles versículos tão interessantes do Salmo 127, a começar no versículo 3. Os filhos são uma herança do Senhor, eles são a sua recompensa. Os filhos nascidos na nossa juventude são como flechas nas mãos de um guerreiro. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Não será envergonhado pelos seus inimigos quando tiver que se defender diante dos juízes. Este versículo do Salmo diz: bendito o homem que tem muitas flechas. O que significa isto? No meu entender, não significa propriamente a quantidade de flechas, neste caso de filhos, mas significa sim mais oportunidade de amar e mais poder de amar. Se eu tenho apenas um filho, o meu amor, o poder de amá-lo, fica centrado, concentrado nele. Mas se eu tiver mais filhos, o amor não se esgota e esse poder multiplica-se, não se dilui. Amor e poder parecem dois conceitos completamente contrários, mas não são de todo. Não estamos a falar de domínio sobre os filhos. Estamos a falar do poder do amor, do poder da bondade, do perdão, que tem uma força extraordinária. O crescimento saudável de uma criança no lar precisa de todas estas coisas que eu mencionei. Os pais vão sentir-se muito orgulhosos quando falarem com os seus amigos às portas e os seus inimigos também, porque os nossos filhos, os seus filhos, vão dar-lhes razão de orgulho se refletirem o caráter de Cristo. Já agora, eu gostava de apontar aqui pelo menos 4 tipos diferentes de pais. Os pais dominadores são aqueles pais que precisam controlar, que exigem respeito e obediência a todo o custo, mesmo se as ordens não tiverem razão de ser, não tiverem coerência. E no caso das crianças, dos filhos desobedecerem, eles exercem castigo e muitas vezes abuso. Depois há os pais negligentes, que são aqueles que os filhos criam-se sozinhos. Estes pais não têm qualquer sentido de responsabilidade, limitam-se a providenciar o básico e esquecem aquilo que é importante. Esquecem que aqueles seres são seres com sentimentos, com necessidades sérias. Depois há os pais permissivos. Estes são os pais cujos filhos fazem, estabelecem as suas próprias regras dentro de casa. Acham esses pais que desta maneira estão a formar crianças que sabem o que é mais importante e o que é melhor para eles. Em linguagem moderna, dão-lhes liberdade para fazerem o que querem. Mas o problema é que uma criança é como uma planta. Antes de crescer, de criar raízes, de tomar jeito, essa planta tem que ser amparada para não entortar. E depois há também os pais amorosos e firmes. Um equilíbrio entre a disciplina e o amor que produz segurança, pois as crianças precisam de limites. Estes limites têm que ser bem explicados e entendidos pelos filhos. E agora perguntam vocês, e os filhos? Eles não têm obrigações? Será bom falar um pouco sobre a função dos filhos no lar também. Tanto o Velho como o Novo Testamento identificam a função dos filhos. E o que diz o texto bíblico? Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Respeita o teu pai e a tua mãe, para que vivas muitos anos na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que quer dizer que os filhos devem obedecer, respeitar e honrar os seus pais. Porquê? Porque é um mandamento de Deus. Na lista dos mandamentos que o Senhor estipulou para o seu povo, tinha um tão importante que dirigia o relacionamento que os filhos deviam ter com os pais.
o Senhor Jesus, respondendo aos fariseus que achavam que os seus discípulos não seguiam as tradições, fez-los ver que o mandamento é mais importante que a tradição e fez referência a este versículo que nós acabamos de ler. O ensino dos apóstolos é também dirigido nessa ideia. Lemos isso em Efésios 6, 1 a 3, onde Paulo diz que a este respeito os filhos crentes têm este respeito por causa da fé. Como vimos, há duas coisas prometidas aos filhos que obedecem aos pais: para que lhes vá bem e para que tenham uma vida longa. E este é um mandamento poderoso, porque traz consigo uma poderosa promessa de Deus. Os filhos que numa tenra idade amam e obedecem e mais tarde, já adultos, respeitam, cuidam e protegem os seus pais, têm a promessa que o Senhor vai dar-lhes uma vida abençoada e longa. No lar, os filhos também aprendem a submeter-se à autoridade. A figura paterna é responsável por estabelecer esse modelo de autoridade. A autoridade materna é uma expressão ou uma extensão da autoridade do pai. O pai tem que usar a sua autoridade de modo correto. E qual é o propósito desta autoridade? Dar proteção, uma cobertura, para que as crianças cresçam em caráter e para que recebam direção e guia para a sua vida futura. Para que haja um crescimento saudável na vida dos nossos filhos, temos que desenvolver também a sua autoestima. E o que é autoestima? Como a pessoa se vê a si mesma. Como é que nós podemos ferir a autoestima de uma criança? Pela crítica. Há pais que nunca elogiam os filhos, mesmo quando eles trazem boas notas da escola. Em vez de um elogio, em vez de um abraço de alegria, dizem: grande coisa, podias ter melhor nota, podias fazer melhor. Sem pensar no esforço e no trabalho que aquele filho teve para chegar ali. Em vez de focar naquele sucesso, focam-se nas suas falhas e nas suas fraquezas. Depois, a autoestima de uma criança também é ferida e machucada pela insensibilidade. Quando os pais expõem os filhos ao ridículo diante dos estranhos, e a falta de respeito, quando lhes chamam nomes, quando lhes apontam defeitos físicos que a criança possa ter: és um gordo, orelhudo, grandão, pequenote, sei lá. Falta de respeito. Falta de encorajamento também, não dar louvor honesto. Comparações. Nenhum filho pode ou deve ser comparado com outro. Cada pessoa é um ser único e especial. E a autoestima de uma criança também pode ser machucada pelo castigo. Castigo em vez de disciplina. São duas coisas distintas. A disciplina é aplicada com o alvo de corrigir. A punição ou o castigo, na maior parte das vezes, é aplicado em momentos de raiva e pode levar à violência, o que deixa marcas que poderão nunca mais desaparecer. Então, como construímos a autoestima de uma criança? Pelo amor, aceitação, perdão. O lar é o lugar onde se aprendem estas virtudes que devem ser incondicionais. Tratando-os com valor e com dignidade, fazendo-os sentir-se importantes para os pais, comunicar-lhes valor, ajudando-os a sentir bem-sucedidos. Todos precisam ser bem-sucedidos em alguma coisa, mas também precisam de aprender a lidar com os falhanços, com os insucessos, ajudando-os a formar uma relação muito próxima, muito forte com o Senhor Jesus, que já mencionámos antes. Não há idade certa para fazer isto. No meu entender, pode começar logo no berço, até à idade em que a criança entende que Deus está em toda a parte, que nos ama e cuida de nós em todo o tempo. Vamos repetir aquilo que acho ser importante do que nós falámos até agora. A família deveria suprir determinadas necessidades gerais dos filhos. A necessidade mental, que é a capacidade de pensar, de reagir à vida através das experiências, da interação com os pais, com os outros familiares. A necessidade física, a compreensão do seu corpo, como ele funciona.
o alimento, desculpa, a roupa, o abrigo, a higiene. É ainda importante ensinar muito cedo às crianças que o nosso corpo é um lugar sagrado, onde ninguém pode tocar, e mostrar como certos comportamentos podem trazer dano à sua saúde. E também a necessidade espiritual das crianças de conhecer e experimentar Deus de uma maneira pessoal, levando-a à salvação. Providenciando o crescimento, a maturidade espiritual, através da leitura da Palavra de Deus, através da oração em conjunto, através de levá-lo à casa de Deus, à igreja, o lugar do corpo de Cristo. E também a necessidade social da criança, o relacionamento com os outros. Precisam de amigos e os pais devem ajudá-los a escolher corretamente os seus amigos. Os pais devem ainda suprir necessidades específicas que mais ninguém pode suprir além dos pais. O amor incondicional, eu vou repetir, a necessidade fundamental para uma criança. As crianças precisam saber, acima de tudo, que são amadas, que haja o que houver, que aconteça o que acontecer, o pai e a mãe irão sempre, sempre amá-los. A disciplina, e o propósito da disciplina é treinar os filhos, a consistência nos hábitos de saúde, da higiene, nas devoções diárias, nos hábitos de estudo, da brincadeira, dos relacionamentos com as outras pessoas de fora. Na responsabilidade, a criança precisa aprender responsabilidade no lar, na escola, na igreja, ensinando-lhes pequenas tarefas, coisas muito mínimas para os quais eles são responsáveis. E a singularidade, a criança precisa saber que é uma criação única de Deus. Cada criança é especial aos olhos de Deus. E os pais também têm, por obrigação, dar à criança segurança. Precisa de segurança. Cada criança precisa disso. No amor, no louvor dos seus pais, no interesse por ela, pelas suas atividades, pelos seus interesses, pelas suas façanhas. Em resumo, os pais podem dar aos filhos uma fé inabalável, forte, mostrando através do exemplo a sua fé em Deus, conceitos saudáveis e bíblicos sobre Deus e o seu caráter, mostrar-lhes como Deus as ama e como esse amor é expresso em aceitação e perdão, respeito, tratá-los como pessoas verdadeiras, que possuem sentimentos, expectativas, interesses, necessidades, tal como os adultos. Parece que eu estou a repetir-me, mas é importante eu repetir-me. Uma vida equilibrada, intelectual, social, espiritual e física. Uma vida de adoração, demonstrar aos filhos amor e adoração a Deus. Investir em lembranças. Como irão os seus filhos lembrar os pais, a casa, a infância, a juventude? Que memórias vão carregar dentro de si? A comunicação, ouvir e falar com os filhos e mostrar que podem também aprender com eles. Quando os escutamos, aprendemos tanta coisa. Evitar respostas e decisões rápidas que às vezes só ferem. Ser pai não é uma tarefa fácil. Precisamos da ajuda do Espírito Santo para nos conduzir e para nos ajudar. Só porque se dá à luz não significa que sabemos criar um filho. Temos que orar, temos que estudar, temos que aprender, temos que falar com outras pessoas. Temos uma responsabilidade maravilhosa, mas também um tremendo desafio. Não podemos jamais esquecer que os nossos filhos serão o que fizermos deles. Uma casa nunca está totalmente concluída. Há sempre pequenos pormenores a ajustar, pequenas obras a fazer, peças que mudamos de lugar, mobília que precisa ser reparada, uma pintura nesta parede ou noutra. De vez em quando é bom mudar as cores, é bom mudar a disposição dos móveis. Em épocas passadas, as famílias viviam muito tempo na mesma casa, na mesma localidade. Hoje há uma mobilidade maior e hoje as casas são decoradas de maneira diferente. Hoje vivemos numa era de alta velocidade e o que era longe tornou-se perto. O que era inacessível, de repente nós podemos alcançar. Mas há algumas coisas que nunca podemos deixar de ter na família que Deus está a construir. São tão importantes,
são tão e ao mesmo tempo são substâncias tão altamente agradáveis. Fique com estas ideias no seu coração. Se desejar, torne a ouvir esta sessão, porque ela tem tanto para nos ensinar. Volte para a semana aqui, neste horário, neste canal, e até lá, que Deus abençoe.